Então vamos para os campos elétricos. Como eu falei antes, a força elétrica é uma força de campo. Então, se eu tivesse, por exemplo, uma carga Q2 fixa, vamos dizer que ela está fixa, e eu coloco várias cargas de prova para saber qual é a força que a carga Q2 exerce sobre a carga Q1, sobre a carga Q3 e sobre a carga Q4. Quando eu aplico a lei de Coulomb a cada uma dessas cargas, eu vou ter essas expressões aqui. Vejam que elas têm em comum todos dependem da carga Q2 e todos também dependem da posição de Q2. Se agora eu coloco em evidência a carga que está sofrendo a força, eu fico com essa expressão. De modo que essa expressão entre colchetes é igual nas três expressões, mudando somente a posição no espaço. Se agora eu, no caso, não omito, eu levo o sinal negativo para dentro do colchetes, para dentro do parêntese, eu fico que a carga Q2 agora é minha origem, enquanto a carga Q1 é um ponto de interesse. No caso, é Q1. Assim, a mesma coisa com as demais cargas. R2 torna a referência e a carga de prova se torna um ponto de interesse. É interessante que o aluno note que dentro do parênteses eu também alterei a ordem. Dentro do módulo. Só que o módulo, por ser um módulo, não faz diferença qual é a ordem que eu escolha. Alguns podem pensar que, devido ao cubo, isso seria um resultado diferente. Contudo, isso não vai acontecer. Por quê? Porque isso aqui é o módulo vetorial. E, por definição, esse módulo é sempre positivo. Então, independente da expoente que eu tivesse aqui, isso aqui sempre seria uma variável positiva. De modo que a ordem que eu escolho é só para ficar para ficar visivelmente mais conveniente para a gente tratar da parte vetorial da força. Certo. Então, a partir da definição feita no slide passado, a gente pode agora definir o campo elétrico em si, onde o campo elétrico vai ter uma carga que gera o campo e vamos ter continuamos tendo dois vetores, o vetor onde está a carga e o vetor onde eu quero calcular o campo. Se eu tenho uma carga positiva e eu vou desenhar todos os vetores de campo que eu quiser para uma mesma distância, eu vou ter um desenho parecido com esse. Por outro lado, se a carga é negativa, esse negativo vem para a parte vetorial e a gente vai ter um desenho parecido com esse, onde as cargas positivas, no caso, os vetores de campo, saem na carga positiva e entram na carga negativa. Com essa ideia dos vetores, a gente pode definir linhas de campo. O que seriam as linhas de campo? Elas seriam representações visuais do vetor campo elétrico no espaço. Do campo elétrico no espaço. Uma coisa importante é que essas linhas vetoriais elas nunca se cruzam. Então, se em algum momento vocês fizerem uma representação onde as linhas de campo se cruzam, vocês fizeram ela de forma errada. Como eu defini antes, os vetores campo elétrico, que seriam esses aqui, eles saem das cargas positivas e entram nas cargas negativas. Então, se eu tenho duas cargas de sinais opostos, nós sabemos que a força pela lei de Coulomb, elas vão se atrair. Então, as linhas de campo têm que representar essa interação. Então, o que acontece? Quando a gente tem duas cargas de sinais opostos, as linhas de campo começam na carga positiva e terminam na carga negativa.
E linhas de campo fora da diagonal principal, no caso fora dessa direção, também entram, também no caso elas se curvam. Elas se curvam, mas nunca se cruzam. Isso é importante. A partir das linhas de campo também é possível representar qual seria a força que uma carga de prova sofreria na presença daquelas linhas de campo. Então, quanto maior a densidade de linhas de campo, mais forte é o campo naquela região. Assim como, a partir da direção das linhas de campo, eu terei uma ideia de qual será a direção que uma carga elétrica de prova naquele ponto irá sofrer. Veja que é importante que eu falei direção, porque o sentido que ela vai adotar, o sentido da força aplicada, vai depender do sinal da carga de prova. Então, é importante ter isso em mente. Agora eu estou representando a interação entre duas cargas de mesmo sinal. Nesse caso eu escolhi o positivo porque as linhas de campo saem da carga. Veja que entre as cargas eu não tenho linhas de campo. E isso é esperado porque a gente não espera que exista uma força atrativa entre essas cargas. E por isso não deve ter linhas de campo entre as cargas. Mas a gente sabe que as cargas devem se repelir e, portanto, elas devem se afastar. Então, as densidades de linhas de campo, no sentido de afastar as cargas, é maior do que entre as cargas, que é o que está sendo representado aqui. Essa mesma figura também representaria o caso de cargas negativas. A única coisa que ia mudar é o sentido das linhas de campo, que agora elas seriam entrando em cada uma das cargas.